Amém, irmãos. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos ler dos versos 1 ao 3. Êxodo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, como já foi pregado pelo pastor Paulo, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. É ela, ó Deus, que nos edifica, que nos traz direção, que nos traz paz, nos limpa, Senhor. É ela que esperamos ouvir. Para isso, meu Deus, eu entrego minha vida nas Tuas mãos, que eu seja um instrumento. Deus, te pedindo que seja derrubado, jogado por terra, todo o impedimento que tenta tirar a palavra do Teu povo de ser edificado. Senhor, usa minha vida por Tua graça e misericórdia. Me enche da Tua unção, para que possamos sair daqui todos edificados, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, pode se sentar. Amados, você leu aqui comigo uma passagem, nesse episódio. Moisés tem a sua primeira experiência espiritual com Deus. Moisés, você conhece bem a história, embora ele tenha sido acompanhado por Deus durante toda a sua vida, já desde o seu nascimento. Moisés foi salvo, de uma perseguição de Faraó. Ele foi colocado num cesto, e Deus cuidou desse menino, até que a filha de Faraó o encontrou. Ele foi criado no palácio, até 40 anos de idade, mais ou menos. Mas nós podemos inferir pela Bíblia que, durante esse tempo, Moisés não teve uma experiência espiritual com Deus. Ele foi criado e, aos 40 anos, você também deve conhecer a história, ele foi ter com o seu povo e ele viu um egípcio espancando um hebreu, e ele defende o hebreu, mata o egípcio e esconde o seu corpo. E isso é descoberto num outro dia. Ele vai interferir numa briga entre dois hebreus, e isso é falado para ele. O que você acha que você vai fazer comigo como você fez com o egípcio? Então o Faraó descobre o que foi feito, e ele é obrigado a fugir. Aos 40 anos ele foge do Faraó porque queria matá-lo. Então, nesse tempo, Moisés não tinha tido ainda uma experiência com Deus, e ele, já nessa passagem aqui que nós lemos, já está com 80 anos. Moisés, assim que vai para o deserto, há um episódio que ele defende umas mulheres que foram expulsas por uns pastores que não deixavam elas colherem água de um poço. Ele as defende, e uma delas relata para o seu pai o que aconteceu. Ele, então, é levado e é apresentado ao pai de uma dessas mulheres. Ele acaba se casando com essa mulher e passa mais 40 anos nessa passagem que a gente leu, lá no livro de Atos, capítulo 7, quando Estevão faz o seu sermão. Ele relata que já com 80 anos, 40 anos depois, ele tem esse momento, essa visão. E eu imagino, é assim que às vezes eu leio a Bíblia, eu leio uma passagem e fico imaginando como foi que aconteceu, o que ele passou. Embora isso não seja bíblico, eu fico imaginando. Eu imagino que Moisés, durante esses 40 anos como peregrino, tanto que ele, quando tem o seu filho com Zípora, ele o chama de Gerson, que quer dizer estrangeiro, porque ele estava numa terra estrangeira. E eu imagino que ele, durante esse tempo,
ele tem até sofrido por uma crise de identidade. Talvez até uma depressão, algo tenha abatido Moisés, porque ele, quando foi defender o hebreu, ele sabia que ele era hebreu também. Ele, no livro de Atos, diz que ele achava que os hebreus entenderiam que ele estava tentando defender o seu povo, mas eles não entenderam assim. Então ele, no episódio, ele é acusado por um hebreu, e ele, sendo criado como egípcio, também é perseguido pelos egípcios e foge. Então deve passar na cabeça dele que ele é um cara sem identidade, né? Ele foi criado como egípcio, mas não era egípcio, era perseguido por eles, e era hebreu de linhagem, mas não era assim considerado pelos seus irmãos. E quando Zípora vai falar para Jetro a respeito dele, diz ao pai assim: um egípcio nos defendeu. Moisés deve ter pensado assim: poxa, como estou eu, né? Eu não sei mais quem sou. Eu não sou egípcio, mas fui visto assim, e sou hebreu, mas não me consideram como um deles. E eu imagino como deve ser para nós que somos povo de Deus, somos crentes, cristãos. Eu imagino que quando alguém na rua, em algum episódio, em alguma situação, nos identificam como um egípcio, porque Moisés muito provavelmente estava vestido como um egípcio, tinha cara de egípcio, né? E ela vira para o pai e fala: não, foi um egípcio. E Moisés pensa assim: não, mas eu sou hebreu. E você imagina como deve ser a crise de identidade para um crente que acha que é crente e é acusado no mundo. Não, aquele cara é do mundo. Olha, ele se veste como mundano, fala como mundano, age como mundano, ele é do mundo, é um ímpio. Deve haver uma crise de identidade também nesses cristãos. Então eu imagino que Moisés deve ter passado 40 anos com uma crise de identidade, não é? Não era egípcio, era hebreu, mas não era considerado como hebreu e ainda era perseguido pelos egípcios. E ele, então, com essa crise de identidade, nessa passagem, diz aqui, você leu comigo, que ele estava levando o rebanho do seu sogro, com 80 anos, tomando conta do rebanho do sogro. Imagina qual era a idade de Jetro. Ele com 80, imagina a idade do seu sogro. Ele trabalhando para o seu sogro, com aquela crise de identidade, lá no Monte Sinai, ou Monte Horebe, são o mesmo monte. Ele então tem essa visão, ainda que com toda a sua crise, ele tem aquela visão de uma sarça ardendo. E ele, ainda com toda essa crise, ele vê aquele episódio e faz essa pergunta que você leu comigo: por que a sarça não se queima? Mesmo com toda a crise, né? Talvez ele pudesse estar pensando: eu não sou ninguém, eu não sou hebreu, eu não sou egípcio, eu estou perdido. Mas ele vê aquela visão. E ele faz a pergunta para si mesmo: por que a sarça não se queima? E Moisés, ele não era um cara bobo, não era um ignorante. Diz lá no mesmo sermão de Estevão que ele foi ensinado em toda ciência egípcia e era poderoso em obras e palavras. Então Moisés não era um cara bobo, ele sabia muito bem como aparecia o fogo, né? Ele deve ter se perguntado, ainda velhinho, né, com 80 anos, com um cajado e um bordão na mão, porque estava lá com o rebanho, ele deve ter colocado aquilo de lado e deve ter olhado para aquilo e pensado assim: poxa, mas aqui no monte não estou vendo ninguém que tenha talvez colocado fogo aí. Eu sei que para o fogo acontecer tem que ter alguns elementos, né? E ele também observa que a sarça não se consumia. E ele tem essa visão, faz essa pergunta, tem essa curiosidade. E esses acontecimentos que nós lemos aqui nessa passagem, irmãos, nos fazem pensar em alguns pontos importantes que a gente deve refletir. Primeiro, eu faço a seguinte pergunta para você:
o que você faz aqui no culto hoje, essa manhã, domingo, Dia dos Pais. Você podia, ainda é cedo, mas você podia já estar se arrumando, levar seu pai para almoçar em algum lugar, ou preparando o almoço para ele, ou estando com ele, mas você resolveu estar aqui. Aí eu faço a primeira pergunta: o que você está fazendo aqui, se hoje é Dia dos Pais? Algo trouxe você até aqui, algo te moveu. E outra pergunta que eu te faço: você está vendo alguma sarça arder? Fisicamente eu não estou vendo, como Moisés viu, pelo menos ainda não vi. Posso te dizer que nunca vi uma sarça arder aqui fisicamente, tá? Posso te dizer, afirmo para você, confesso para você que eu nunca vi um anjo passeando aqui no meio da igreja. Não vi, como dizem, o anjo turista, né? Que ele passeia. Eu recentemente descobri uma outra categoria de anjo. Nós estávamos numa oração e uma pessoa virou para outra e falou assim: irmã, vi na sua frente um anjo com uma vassoura de fogo varrendo tudo na sua frente. Eu pensei assim: é o anjo da Conlurbe. É uma outra classe de anjo. Isso foi verdade. Eu estava lá e minha esposa estava também. Nunca vi uma sarça ardendo aqui. Nunca tive esse tipo de visão. Mas eu posso afirmar para você, e era isso que eu queria que você refletisse até o fim da mensagem, eu posso afirmar para você que eu vejo a sarça arder aqui todos os cultos. Embora eu não tenha visto ainda algo físico, como Moisés viu, mas eu posso dizer para você que eu vejo sarça arder aqui todos os cultos. E é isso que eu pergunto a você. Você vê também? E você talvez agora possa se perguntar também: mas afinal de contas, o que é uma sarça ardendo? O que significa isso? O que significou isso para Moisés? Então, esse episódio tem algumas respostas para a gente. E a primeira delas está na primeira parte do versículo 2. Diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés viu aquilo e, como eu disse para você, ele acha aquilo, algumas versões dizem, vou me voltar e ver essa grande visão, né? Aqui, quando a gente leu na Revista Atualizada, ele diz, vou ver essa maravilha, essa grande maravilha, ou essa grande visão. Perdão. E Moisés, algo o move, alguma curiosidade o move para ir lá ver o que está acontecendo, porque eu sei que a sarça não está se consumindo e eu sei que um fogo, o combustível, se consome. Então, o que é essa visão, essa primeira parte do versículo? No meio de uma chama de fogo, o Senhor apareceu para Moisés. Isso é uma manifestação de Deus. É o que se pode dizer, é uma teofania. É uma junção de duas palavras do grego, theos e phainen, que significa mostrar, manifestar. Então, é uma teofania, uma manifestação de Deus. Então, amados, se é uma manifestação de Deus, por que Deus se manifesta? Deus se manifesta assim, de qualquer maneira, à toa, sem nenhum propósito? Não. Deus se manifesta para que a sua vontade seja conhecida, se torne conhecida para aquele que está tendo a visão. Não é à toa, não é por acaso, tá? É uma vontade de Deus que quer se manifestar. Tem um outro episódio que eu queria que você abrisse, em Josué. Josué capítulo 5. Josué 5, versículo 13. Vamos ler até o capítulo 6, versículo 5. Josué 5, do versículo 13 até o capítulo 6, versículo 5.
Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneira diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Nessa passagem, Josué também tem uma visão, outro exemplo de teofania. Um anjo do Senhor aparece para ele, e como você leu aqui no final, ele dá instruções a Josué. Diz a ele: olha, entreguei nas tuas mãos a cidade, vocês vão fazer assim, 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 dessa maneira. Então, quando Deus se manifesta, é para que ele diga para você que está tendo a visão qual é a vontade dele, o que ele quer dizer. E Josué diz a ele assim, você leu comigo, disse Josué: que diz meu senhor a seu servo? Josué diz a ele assim: o que você tem para me dizer? Uma visão não é simplesmente para que você veja e nada aconteça. As pessoas gostam de ver, né? As pessoas têm necessidade de ver hoje em dia. Se no culto não tiver nenhuma visão, não tiver nada assim espetacular, né? Pirotécnico, algo assim maravilhoso, as pessoas não ficam satisfeitas. Você deve ter ouvido ou lido que foi inaugurado recentemente um templo de uma certa igreja, suntuoso, como o de Salomão, que eu não estive, e é muito restrito, foi muito restrito a cerimônia de abertura, mas pelo que eu li, é suntuoso. Algo tão suntuoso para levar o povo de volta para o Velho Testamento, tirando Jesus da história, levando de volta ao Velho Testamento, numa cerimônia em que ele usou um quipá, um talite, para que as pessoas fiquem maravilhadas com aquilo que elas estavam vendo. As pessoas querem isso, querem ver algo. Mas Josué faz essa pergunta: que diz o meu senhor ao seu servo? O que você quer? Né? E, como eu disse, frequentemente as pessoas querem algo espetacular, mas normalmente Deus se manifesta em coisas simples. É por isso que nós temos que estar com os ouvidos atentos, com os olhos abertos, porque no culto, às vezes no momento em que você não dá nada por ele, Deus fala contigo. E como você não está atento, aquilo passa desapercebido, você não ouve e não vê. Mas Deus se manifesta nas coisas mais simples. Veja um exemplo comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 9 a 12. Diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite,
E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Algumas versões dizem que é uma voz mansa e delicada. Então você vem ao culto, as pessoas vêm ao culto porque acham que vai ter algo espetacular aqui. Deus vai descer numa coluna de fogo, vai lamber todo mundo, todo o joio, você vai ser abençoado, vai ser aquela gritaria, gente caindo. Mas, normalmente, Deus fala numa voz mansa e delicada. E você, como você está desatento, você não está prestando atenção. Quando a pessoa não está prestando atenção, pode passar um elefante branco na frente dela, que ela está distraída. Já aconteceu isso com você, né? Normalmente, no casal, acontece com o marido. A mulher fala: você não viu aquilo assim, assim, assado? Hã? Onde? Não vi. Pô, passou aqui na tua frente. Não, não percebi. Normalmente o homem é mais distraído, a mulher é mais atenta. Mas quando você está distraído, você não vê ainda que a coisa seja grande. E Deus fala, normalmente, frequentemente, numa voz mansa e delicada. Aí eu te pergunto, como você vai ouvir uma voz mansa e delicada se você está desligado? Não é? Eu aviso a vocês, eu faço parte do Genezaré, aviso a vocês que os câmeras flagram os irmãos cochilando. E o câmera não pega, não deveria pegar assim de cara o dorminhoco, babando. Mas às vezes ele está pegando a pessoa e a do lado está roncando, ou a de trás. E quem está lá numa certa posição e decide que imagem vai para o DVD, fica com o dedo coçando. Boto ou não boto? A nossa prática é, por misericórdia, não botar. Então, quando você dorme e baba, você não vai aparecer no DVD nem na internet. A não ser que o pastor Maurício mude de ideia. Mas, quando você está desatento, dormindo, você não ouve Deus falar. Você não ouve Deus se manifestar. E eu digo para você, eu vejo Deus se manifestar aqui todo culto. As pessoas saem daqui, às vezes, reclamando: ali a gente não vê a manifestação de Deus. Claro, você está desatento. E Deus não fala com você só aqui. Veja, uma teofania não está simplesmente ligada a um antropomorfismo, algo que você viu, ela pode estar ligada a isso, mas, frequentemente, também está ligada a uma visão, a algo que fale com você no dia a dia até. Então, às vezes, você tem que estar ligado, com seu ouvido aberto, porque Deus pode falar com você na rua, numa música. Se Deus usou uma jumenta, Ele pode fazer de qualquer jeito para falar com você, para treinar o seu ouvido. Então, esteja sempre atento, lá fora e aqui mais ainda. Esteja com o ouvido aberto para você ouvir a voz mansa e tranquila de Deus. Segundo o versículo 2, parte B, voltando lá ao livro de Êxodo. Capítulo 3, versículo 2, parte B, diz assim: Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Isso demonstra o poder de Deus. Uma sarça que não se consome não é algo natural, porque o fogo, você deve conhecer a teoria do fogo aí, o triângulo do fogo, o tetraedro do fogo,
que tem que ter o combustível, o comburente, tem que ter a temperatura, tem que ter reação em cadeia. Não sei se Moisés, já naquela época, os egípcios já dominavam essa coisa toda, mas ele sabia que no fogo o combustível se consome. Então, ele viu que ali era uma manifestação do poder de Deus. Uma sarça ardendo, que não se consome, é a demonstração do poder de Deus. Nós vemos na Bíblia vários exemplos. A Bíblia está repleta de exemplos do poder de Deus, abrindo o Mar Vermelho, o maná descendo dos céus, Jericó sendo derrubada só com o tocar das trombetas, aí o episódio de Gideão, os milagres de Jesus, vários, repleta do poder de Deus. Mas, como eu disse, eu não vejo isso. Não espere de mim que eu diga para você, olha, vi uma nuvem, algo Spielbergiano atrás de você, e um anjo desceu resplandecente. Não vi, até hoje pelo menos não vi. Mas eu afirmo para você que eu vejo o poder de Deus aqui todos os cultos. De que maneira? Abra comigo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, poder de Deus, Evangelho, salvação de todo aquele que crê. Você vê pessoas sendo salvas aqui, recebendo a Cristo, se convertendo, ressuscitando. Eu vejo, frequentemente eu vejo. Primeira carta aos Coríntios, aí um pouco mais à frente, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra de Deus, para nós, é poder. Para os que se perdem é loucura. Você, quando vem aos cultos, você vê e ouve a palavra de Deus? Todos. É o ponto principal do culto da nova vida. Palavra de Deus. E Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a palavra de Deus é o poder de Deus, e nós vemos e ouvimos o poder de Deus aqui todo culto. Se você não ouve, é porque você está dormindo, é porque você está desatento, é porque você não está nem aí. E depois reclama, lá eu não vejo o poder de Deus. Eu vejo todo dia o poder de Deus. Amém? Voltando lá ao texto de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Nós vemos aqui nesse versículo 4 que Deus fala com Moisés. Mas você percebeu aqui, primeiro, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus falou com ele. Você leu comigo no início, a sarça estava lá queimando. Josué lá apacentando o rebanho, ele olha, larga o cajado e o bordão e toma a decisão, vou lá para ver essa maravilha. Por que a sarça não se queima? Aí Deus viu. Opa, ele se voltou. Ele viu. Vou falar com ele. Então Deus só vai falar com você, eu posso afirmar. Deus só vai falar com você aqui, se você se voltar para ver a grande maravilha. Enquanto você estiver no culto só para cumprir número, para bater o ponto, desatento, Deus não vai falar com você. Não é uma falta de educação quando você quer falar com alguém,
e a pessoa não está nem aí para você. Você tenta uma vez, aí você fica no vácuo. A pessoa está lá falando com outra. Você tenta a segunda vez, a pessoa não está nem aí. Você fala a terceira? Eu não está me dando atenção. Mas Deus está com a sua sarça ardendo, esperando que alguém volte-se, perceba, volte-se para ela. Opa, está me dando atenção. Agora eu vou falar com ele. Então, Deus fala com Moisés e Deus fala conosco quando nós nos voltamos para ver a grande maravilha. E eu posso afirmar para você, Deus fala comigo todo culto. Deus já falou comigo especificamente sobre os meus problemas, algo para mim. Já ouvi relatos de irmãos, Deus falou comigo naquele culto, naquela pregação, assim, assim, assado. E quando não fala especificamente para mim, eu aprendo, porque Ele também está me ensinando algo que algum dia eu também possa passar, possa ser necessário para mim. Mas eu ouço Deus falar aqui todos os cultos, porque eu me viro para ver a grande maravilha. E Deus está esperando que você faça isso, que Ele se volte para ver a grande maravilha. Porque Deus, irmãos, Ele é desejoso. Eu queria que você abrisse lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 2, versículos 1 e 2. Jeremias 2, 1 e 2 diz assim: A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Jeremias, aqui nessa passagem, Deus manda ele dizer exatamente isso. Olha, eu me lembro de você quando você andava comigo, eu ia à sua frente, você me acompanhava, lembro do seu primeiro amor. Eu lembro quando você, ainda que fosse numa terra, num deserto, em que se não semeia, eu me lembro quando você andava comigo. Se ele se lembra, é num sentido de que ele sente falta de que você faça isso de novo. Ele tem desejo, ele tem vontade de que você se volte para ele novamente, para que ele possa voltar a falar contigo. E hoje nós temos livre acesso para falar com ele. Efésios diz que foi derrubada uma parede de inimizade que separava nós, os gentios, incircuncisos, do povo de Deus. Ele derrubou essa parede, fazendo de nós um só povo. E, através do derramamento do seu sangue, nós temos livre acesso. Antigamente, Deus só falava com o profeta, como falou aqui com Jeremias: vai e fala ao povo. Deus não falava com qualquer um, falava com o profeta. Mas hoje, Deus fala conosco, com cada um de nós, temos livre acesso. Ele fala comigo e eu posso falar com ele sem intermediários. Mas Deus espera, deseja que a gente se volte. E, para terminar, quando Deus fala conosco, amados, Ele se revela a nós. No versículo 6, lá do livro de Êxodo, diz assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus se revela quando nós tomamos essa atitude. Ele fala conosco, Ele revela a sua vontade para nós e Ele também revela a sua personalidade para nós, como Ele é. Moisés, ele foi meio que aprendendo, como a gente diz aí na vida, né? Aprendeu on the job, ele foi trabalhando o que ele aprendeu. Ele não sentou numa sala como nós temos aqui, de doutrinas básicas, para que você vá conhecendo Deus, não. Ele foi conhecendo Deus trabalhando, né? Já na abertura do mar: Moisés, você tem um cajado? Abre aí o mar, cara. Ele não sabia ainda, não conhecia, estava meio atrapalhado, foi aprendendo no meio do caminho.
mas Deus quer se revelar para nós, como Ele é, os seus atributos, a sua personalidade, como Ele age, quais são as suas autodelimitações, o seu poder, sua onipotência, sua onipresença. Ele quer se revelar, Ele quer nos mostrar, e a gente precisa conhecer, irmãos, o Deus que a gente serve. A gente precisa entender como Ele age, como Ele faz conosco. E quando Deus fala conosco, o nosso proceder, a nossa postura deve ser de reverência. No versículo 5, Deus diz assim: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus diz para ele assim: olha, como falou, você lembra que ele falou também assim para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amado, você está numa terra santa. Aqui é terra santa. Então, quando você vem para cá, você tem que descalçar as suas sandálias. Não literalmente, tá? Naquela época, era costume tirar as sandálias dos pés quando você visitava alguém. Até lá em casa a gente faz assim. Quando a gente chega em casa, o sapato da rua é muito sujo, a gente tira o sapato, deixa do lado de fora para não sujar a casa. Mas naquele tempo era pior. As sandálias vinham da terra, do barro, sujava muito. E era costume também que o anfitrião proporcionasse ao seu visitante o lavar dos pés, quando ele fosse chegar. Existe uma passagem lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 44, que não está aí no PowerPoint. Jesus tem misericórdia. Caiu tudo. Lucas 7, versículo 44, diz assim: voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Jesus vai na casa de um fariseu comer e entra uma mulher chorando e começa a chorar sobre os pés de Jesus e enxuga os pés dele com os seus cabelos. E o fariseu fica olhando e diz assim: se ele fosse realmente profeta, ele saberia quem é essa mulher, que ela é pecadora. E Jesus diz para ele assim: olha, duas pessoas deviam a um certo homem dois valores, um valor menor e um maior, bem maior. E o credor perdoou os dois. Quem mais vai amar esse homem? E o fariseu respondeu: olha, quem devia mais. E Jesus disse para ele assim: então, quem muito deve, a quem muito é perdoado, muito ama. Mostrando para ele assim: você me ama pouco, porque você nem me deu a possibilidade de lavar os meus pés. Então você me ama pouco, você deve ser pouco perdoado, você deve achar que você não tem pecado nenhum, você deve achar que você é bom, não é? Mas o fato era que era costume da época proporcionar a lavagem dos pés das pessoas. Era costume também que os servos ficassem descalços. Um servo não ficava diante do seu senhor calçado. Você já viu alguma imagem, alguma representação da época da escravidão no Brasil? Os escravos, se você viu escravizaura, você viu algum escravo com Nike, com Samelo, andando lá? Né? Não. Descalço, amigo. Não tinha calçado. O servo anda descalço. Então, era costume que os servos ficassem descalços. Então, Deus diz para Moisés assim: olha, você é meu servo. Você está entrando num lugar santo. Descalça os seus pés. O que isso representa para nós? Deus nos adverte que a gente tem que ter uma postura adequada no lugar santo. Já estou terminando. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 a 3, diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca,
nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Guardar o pé toma cuidado, tenha zelo quando você entrar na casa do Senhor, tenha postura, tenha reverência. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago 1,19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, seja pronto para ouvir. Venha à casa de Deus, venha ao culto, pronto para ouvir, tardio para falar. Amém? Porque o que tem de gente falando durante o culto é incrível. Quando duas pessoas estão conversando, aliás, quando uma pessoa está falando, é falta de educação que a outra fale também. O que dirá quando Deus estiver falando? Se você falar junto, é pior ainda. E irreverência não mata, infelizmente hoje não mata. Porque existe uma passagem, quando Uzá, depois que a carroça passa por uma pedra, e a arca ia caindo, Uzá vai e mete a mão, ele é fulminado por Deus, por causa da sua irreverência. Se hoje houvesse a atitude de Deus conosco, como foi com Uzá, eu acho que sobrariam muito poucas pessoas aqui nos cultos. Porque irreverência hoje não mata. Deus, por sua graça e misericórdia, mantém os irreverentes, ainda dá oportunidades para que eles entendam o que é que acontece aqui, que Ele está falando. Então, amados, nós temos que ter postura adequada, porque se nós não obedecermos a tudo isso que falamos aqui, você pode estar se perguntando o que o episódio da sarça serve para a minha vida. Porque se nós não estivermos no culto para vermos a manifestação de Deus, se não estivermos no culto para vermos o poder de Deus, se não estivermos no culto para ouvirmos Deus falar conosco e se revelar a nós, quando nós nos voltamos para ver, se nós não tivermos uma reverência adequada, nós nunca vamos ver a sarça ardendo. E a sarça arde eternamente. Nunca vai deixar de arder. Todo culto, porque Deus é eterno, seu poder não termina, não se limita, Ele é todo poderoso. Então, meu desejo, o desejo de Deus, é que você entenda o que esse episódio representa para nós, o que ele representou para Moisés. Depois disso, uma mudança tremenda na vida de Moisés. Toda a sua depressão, se é que houve, todo aquele sentimento de dúvida da sua identidade foi por terra. Deus tinha um propósito. O plano de Deus era salvar o seu povo. E ele tinha um propósito para Moisés. Até que o dia Deus se revelou a ele e ele se virou para ver. Ele até tentou fugir do chamado, mas no final reconheceu. E ele foi tremendamente usado por Deus. Cometeu erros na sua caminhada, sim, por não conhecer Deus, foi conhecendo ao longo do tempo, mas foi tremendamente usado por Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue falando contigo, que você tenha esse desejo. Eu queria orar com você. Queria que você ficasse de pé, por favor. Se você entendeu a mensagem, se você percebe hoje que você precisa ver mais o poder de Deus, se você precisa ver mais a manifestação de Deus, se você precisa que Deus fale contigo, Senhor, eu preciso que você fale comigo, me dê a direção. Se você crê que você precisa entender mais a
da palavra de Deus, porque quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós cometemos algumas gafes, cometemos alguns enganos. Se você crê que essa palavra foi contigo, se você tiver desejo, vem orar aqui comigo na frente. Se não tiver, fique no seu lugar. Não há problema nenhum, mas Moisés tomou a atitude e ele viu, e algo impulsionou e disse assim: eu vou para ali e vou ver essa grande maravilha. Se você tem esse desejo, se você quer tomar essa atitude a partir de hoje, ore junto comigo. Meu Pai Santo, meu Deus querido, nós estamos aqui hoje. Deus, ouvimos a Tua voz e entendemos, Senhor, que a Tua revelação, o Teu poder, a Tua manifestação ocorre sempre, ó Deus, em todos os cultos. Não só nessa igreja, meu Pai, mas na Tua igreja de um modo geral, espalhada pelo mundo. Nos remanescentes, Senhor, o Senhor se revela, porque ainda há pessoas que têm a atitude como Moisés teve, de ir para lá, tomar a decisão. Há algo acontecendo ali. Deus está se manifestando, há algo sobrenatural. E eu vou me voltar para lá para ver essa grande maravilha. E aí Deus fala conosco. Deus revela a sua vontade para nós. Deus nos ensina, se revela a nós. E é isso, ó Deus, que essas irmãs e irmãos estão aqui hoje, Senhor, diante de Ti, com toda a humildade e singeleza de coração, sem nenhum constrangimento, porque entenderam, ó Deus, que precisam ouvir mais do Senhor, ver mais o Teu poder, assim como eu também, meu Deus, eu quero a cada dia mais ver da Tua manifestação, do Teu poder, ouvir a Tua voz, conhecer de Ti a cada dia, meu Deus. Abençoa esses meus irmãos e irmãs, ó Deus, que eles tenham experiências contigo como Moisés teve, para que eles sejam, Senhor, separados, porque há para eles também um propósito, como houve para Moisés, um propósito diferente para cada um, com capacitações diferentes, mas há com certeza, Deus, que eles se dispõem, ó Pai, de coração, para Te conhecer, para ver o Teu poder, Tua manifestação. Como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. Meu Deus, eles estão aqui disponíveis nas Tuas mãos. Abençoa os meus irmãos, Senhor, que essa palavra fale ao coração de todos nós. Nós oramos juntos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti,
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, teu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, teu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Deus abençoe. Mais forte, irmãos. Deus merece. Deus abençoe a igreja. Você está feliz com a palavra de Deus ao teu coração nessa manhã? Deus fala conosco e falou mais uma vez aos nossos corações.